Bem, nosso projeto de hoje vai ser com esse pequeno trafo aqui. Bem, mas antes disso vamos explicar alguns detalhes que a maioria estão confundindo muito. A questão é o seguinte: como é o transformador e como é um autotransformador? Aí a maioria diz, mas e que diferença tem? Não é tudo transformador? Vamos explicar uma questão seguinte. Olha, o transformador é quando ele tem um secundário aqui, olha. Repare que aqui vai ter a entrada, ó, 110 ou 220, né? 110 ou 220. E repare que o secundário aqui está isolado deste enrolamento aqui. Então o transformador é caracterizado assim: quando o secundário é isolado do primário. Viram aí? Então esse é um transformador isolador. As vantagens desse transformador é que ele está isolado da rede. Qualquer inconveniente que venha a sofrer com a rede aqui, ele não venha a sofrer aqui. Questões de risco, de choque, outras coisas e tal, e tantos outros inconvenientes. Bem, e o autotransformador? O autotransformador, ele ditamente não tem secundário. Mas como não tem secundário? Ele é como se fosse um enrolamento só, dividido. Repare aqui, ó. Repare aqui que aqui está o fim aqui da bobina. Então esse fio foi enrolando. Ele só deu uma volta aqui e fez um tape aqui, olha. Fez uma volta só. Aqui tem uma parte para entrar 220 e já faz o plug lá para o 110. Aí ele enrola, por exemplo, aí a voltagem do 110 a 110 voltas. Pronto, fez a outra perna aqui do 110. Enrola mais 110 voltas e volta para essa perna de cá. Então o que acontece com isso aqui? Parte da corrente que está entrando aqui no 220 vai ser dividida com 110. Então por isso que os autotransformadores são menor. A exemplo aqui, olha. Esse transformador aqui, ele estava preparado para 500 watts. Vou medir aqui para que vocês vejam a medida dele. Esse transformador aqui dá 12 centímetros quadrados. Ele estava preparado para 500 watts como autotransformador. Mas como transformador isolador, ele não aguenta 500 watts. Então, esse transformador aqui, o autotransformador, a corrente que entra aqui, olha, a corrente de entrada é dividida com a corrente de saída. Por isso que o transformador ele é bem menor e um fio mais fino. É um bom transformador, mas tem os seus inconvenientes, porque ele não está isolado da rede. Ele não está isolado da rede. Então, para alguns trabalhos, ele não seria recomendável. Questões de radiofrequência, questões de áudio, questões de carregadores e tantas outras questões, porque ele não está isolado da rede. Bem, já esse aqui é mais recomendado porque ele evita os ruídos, evita choques. Então vocês observam bem como é que é o transformador, que é esse aqui, isolado, olha. Eu botei até 2 fios coloridos para vocês observar. O transformador ele é isolado. O transformador separador ele é isolado. E o autotransformador ele é tudo junto. A gente não fala nem que tem secundário. É uma bobina só. Vou dar um exemplo aqui de autotransformador. Então esse aqui é um autotransformador. Olha, ele é um autotransformador. Outra questão é o seguinte: essas tampazinhas, elas têm a questão de proteger o transformador contra água e contra tantas outras coisas, e também evitar que a frequência daqui espalhe para outros equipamentos. Tem a proteção mecânica e a proteção para não espalhar a frequência daqui. Em alguns aparelhos existe uma blindagem já para não acontecer isso, para o áudio não captar
essa frequência do transformador. E para que a gente usa o transformador? Como eu falei no início das aulas, para baixar a voltagem a desejada que a gente quer. Mas e por que não usar uma resistência ou então um resistor? Por vários inconvenientes. Quando você usa um resistor, você baixa a voltagem, mas perde potência. E o transformador, ele não é apenas para baixar a voltagem, ele é para igualar. É como se ele fosse um igualador. Você vai baixar a voltagem, mas querer manter a mesma potência. Exemplos aqui, ó. Você tem um transformador de 100 watts, 220. Você quer baixar para 12 volts, mas manter a mesma potência. A mesma potência que tem no primário, você vai querer no secundário. Mesmo que ela não seja uma potência real que tenha no primário, vai conseguir 100% no secundário. Mas que seja próximo disso. Outra dúvida que eu quero tirar, pessoal, é o seguinte. A maioria pergunta, eu posso fazer uma máquina de solda com um transformador de micro-ondas? Uma coisa que eu quero explicar é justamente aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um transformador isolador. Esse é um transformador. Dá para perceber que esse enrolamento aqui, olha, de alta, que é esse aqui que vai para micro-ondas, não está ligado a esse enrolamento aqui de baixa, que é o que recebe 220 ou 110. Esse aqui recebe 110, por exemplo. Nesse caso aqui recebe 220 e transforma para esse aqui a média de 600 volts. Mas esse enrolamento aqui está isolado desse. A maioria tenta fazer fonte com esse transformador e termina fritando a fonte. Por quê? Observa bem que esse enrolamento aqui é um pouco mais grosso. E esse é bem mais fino. Esse transformador ele não é para alta amperagem. Ele é para alta frequência. Ele não vai ter uma amperagem alta no micro-ondas. O que faz o micro-ondas ter o funcionamento de micro-ondas não é a alta amperagem, é a alta frequência. Quer ver eu dar um exemplo aqui? Simples. Repare aqui, ó. Tem dois fios. Um bem grosso, esse aqui é o número 8. E esse aqui é um fio 16. Aí uma questão é o seguinte, será que o pessoal pergunta, o fio influencia na voltagem? Não, o fio vai influenciar na amperagem. Esse fio aqui pode sair 200 volts. Esse aqui também pode sair 200 volts, a mesma coisa. O que vai influenciar a grossura desses fios é a amperagem que você quer neles. A exemplo aqui. Quando você observar o seu trafo aí de micro-ondas, você vai perceber que esse enrolamento aqui, que é o de alta, ele é bem fininho. Isso por quê? Porque eles não querem aqui uma alta amperagem, e sim uma alta frequência, uma alta voltagem. E se você perceber, no meio dele há pequenas chapas. Essa chapa é justamente para você bloquear a amperagem. Para bloquear para que não passe uma alta amperagem. Então o que acontece aqui nesse trafo? Um garoto perguntou o seguinte, e se eu tirar a chapa do transformador, o que acontece? Se você tirar as chapas, você vai saturar o núcleo e vai aumentar a amperagem. Bem, se aumentar a amperagem é bom. Em alguns casos é bom, em outros não. Nesse caso aqui, se o transformador tivesse preparado para amperagem, para uma amperagem, e você tirar mais chapa e ele aumentar, ele vai aquecer. A exemplo aqui, suponhamos que esse transformador, fizemos ele para ele pegar aqui de 5 a 10 amperes. Ele está todo montado lá. E ele só está conseguindo lá fornecer 5 amperes. Se chegarmos aqui e puxarmos aqui uma camada de chapas aqui, ó, umas 30 chapas, puxou ela aqui para fora, a amperagem aqui vai aumentar. A permeabilidade magnética vai deixar passar mais amperes. E de acordo eu vou encaixando essas chapas, ela vai bloqueando novamente. Mas quando eu tiro a chapa, eu saturo o núcleo. Saturando o núcleo faz com que o enrolamento superaqueça cada vez mais. As chapas têm dois modelos de chapa. A chapa de grão
não orientado, que ela é um pouco mais preta, parecendo que foi queimada, e ela é bem mais grossa do que a outra. E a chapa de grão orientado, ela é bem mais fininha e a permeabilidade magnética dela é melhor. Outro garoto perguntou o seguinte: por que não usar a fórmula de Gauss para fazer os transformadores? Essa fórmula que estamos usando, ela é bem parecida com a de Gauss, não tem tanta diferença não. Ela é menos complicada. Na fórmula de Gauss, seria assim, ó. N é igual a E vezes 10 à oitava. Simplificando, 10 à oitava seria 100 mil. Bem, então N seria igual a 100 dividido por 4,44 vezes B vezes S vezes F. Então, vezes B, B seria aqui a densidade do fluxo magnético em Gauss, que é de 8 a 14. Quanto mais você baixa essa densidade, você baixou para 8, o transformador vai ser cada vez maior o ferro dele. Se você aumentou para 14, o ferro dele vai ser menor, mas com isso você também satura o núcleo. Quando você faz um transformador com um ferro muito pequeno, ele vai saturando o núcleo e vem a aquecer mais. E S é a medida da área útil do transformador, o núcleo dele. E F é a frequência. Então, na medida de Gauss, seria assim, olha, 100 mil dividido por 4,4, que é a fórmula para a tensão, a fórmula fixa para a tensão, vezes B, vezes Gauss. Por exemplo, se você usa o Gauss aí a 12, vezes 12 mil, vezes S, que é a área do tafo, vezes F. Você encontraria aqui as espiras por volt. Depois você pegaria essas espiras por volt e multiplicaria pela quantidade de volts que você queria. Não vamos fazer com essa fórmula não, vamos fazer com a nossa usual. E mais para frente vamos estudar essa forma aqui. Ela é simples também, mas de um modo diferente. A nossa fórmula que já aprendemos é a mesma maneira de aplicação, só entrou aqui só a questão da permeabilidade do fluxo magnético aqui de Gauss. Essa permeabilidade ela é usada de acordo às chapas do transformador que você está usando. Se é de grão orientado ou de grão não orientado. Hoje, vamos estudar como fazer um transformador isolador. Então temos várias formas de medir o nosso transformador. Suponhamos que já tivemos o ferro aqui, medimos o ferro, vamos fazer as divisões e achamos o que podemos ser feito desse ferro. Exemplo, esse aqui tem 12. Esse trafo aqui suportaria 500 watts como autotransformador. Mas como o transformador isolador, que é um transformador de carregador de bateria, um transformador para som, ele não suportaria 500 watts. Veja por quê. Se o nosso trafo está preparado para 220, E1, E2, e 12 volts a 12 centímetros quadrados, com 500 watts, que era o que estava aquele trafo ali. Então vamos ver aqui se ele suportaria os 12 volts com 500 watts. Então watts dividido por E2, 500 dividido por 12, daria 41 amperes. A nossa corrente aí é 41 amperes. Para suportar 41 amperes, teria que usar no mínimo AVG6. Logo, o AVG6 não iria caber aqui, a depender do tanto de volta que desce nesse trafo. Ele não iria caber aqui. Então precisamos reprogramar esse trafo. Ele estava suportando 500 watts como autotransformador, mas como trafo isolador, ele não vai suportar 500 watts. Então tem uma tabelazinha na internet muito fácil de vocês encontrar aí. Caso vocês não encontrem, entre em contato que eu providencio para vocês. Que ela marca aqui o seguinte: o número do fio, o diâmetro em milímetro, a secção do fio e o número de espiras por centímetro e o quilo por quilômetro. A resistência em 1 H por quilômetro
e a capacidade em amperes. Essa capacidade em amperes é a capacidade que o transformador vai suportar sem superaquecer. O fio 14 na escala marca 6 amperes. Mas este mesmo fio, a medida dele em milímetros é 1,6. Ele passa de 1,5. E o fio de 1,5 ele aguenta 15 amperes. Mas ele aguenta 15 amperes por pouco tempo e em aberto. Quando o fio está no transformador, tantas camadas de fio, ele superaquece mais rápido. Então a medida de trabalho dele é essa aí, 6 amperes. Então vamos reprojetar o nosso transformador. Quais os dados que vamos precisar aqui? Quais os dados que vamos ter que ter? Os dados que queremos primeiramente são a entrada, a saída e qual a potência que queremos nesse transformador. Qual é a potência que vamos querer aí nesse transformador? Então vamos fazer uma fórmula simples aqui, olha. Então olha aqui, para fazer o nosso trafo, vamos ter que saber 3 dados. A potência que queremos ele, a entrada e a saída. O resto a gente procura. Bem, a área dele vai ser S, né? A área do núcleo vai ser S. S é igual a raiz quadrada da potência. Então, se a gente procurar achar a raiz quadrada da potência, vamos saber a área em S do nosso transformador. A potência dividido pela voltagem é igual à corrente. E se eu pegar a corrente que eu quero e multiplicar pela voltagem, eu vou ter os watts. Então vamos escolher aí um transformador de 10 amperes e vamos ver aqui. Transformador de 10 amperes. Então olha aqui, a entrada é 1, queremos 220 volts. É 2, que é a saída, 12 volts. E a corrente no secundário, vamos querer 10 amperes. 10 amperes vezes 12 volts é igual a 120 watts. Para achar a medida do nosso ferro para um transformador com essa potência, basta que S é igual a raiz quadrada da potência. S é igual a raiz quadrada de watts. Vamos encontrar ela aqui agora. Então, para fazer um trafo de 120 watts, eu vou ter que ter uma área de ferro de 10,10 centímetros quadrados. Mas sabemos que os transformadores eles têm perdas. A potência do primário, se fosse um trafo real, seria a potência do secundário. Mas esse trafo tem perda, então temos que refazer os nossos cálculos usando já essas perdas. Outro dado interessante é aqui. A corrente no secundário é 10 amperes. No primário não vai ser essa corrente. Para que eu possa achar a corrente do primário, basta dividir os 120 watts por E do primário, que eu vou encontrar I do primário. Basta fazer isso aqui. Então, para achar a corrente, basta eu dividir a potência por E, que é a energia, que eu encontrarei I. Se eu pegar os 220, ou melhor, se eu pegar os 120 watts e dividir por 220 volts, eu vou ter aí 0,5.5 ampere. Eu aproximei para 0,6 ampere. Não chega a ser 1 ampere, é 600 miliampere. Bem, então já tem os dados aqui o seguinte: 0,6 ampere. Na entrada o fio tem que aguentar essa potência aqui. E na saída o fio tem que aguentar 10 amperes. E aqui eu já teria a medida desse trafo, que é 10,10. Mas vamos ter que recalcular por causa das percas. Bem, essas percas eu consegui um dado de um amigo que é engenheiro em transformadores, e me passou um dado seguinte, que seria usado
24% de percas para ter um bom transformador. Para encontrar aí os dados, para a gente fazer um novo cálculo aí tirando essas perdas, vamos usar um dado me fornecido por um amigo, consultor de trafos. Ele é um engenheiro dessa área, o Alexandre Guimarães Cristianes. Ele diz que usa o seguinte: 24% de percas. Então vamos refazer aí a nossa fórmula.